Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Podem sentar, à vontade. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho pouco tempo e muita coisa para fazer, né? Então, vamos tentar aqui conciliar. Eu queria que você abrisse tua Bíblia no meio. Na verdade, essa palavra começou a vir muito na minha mente. O assunto é muito forte. Então você se prepare, né? Eu orei a Deus e falei: Deus, envia as pessoas que o Senhor quer que ouça essa palavra. Então você está aqui, eu acredito que Deus quer que você ouça, né? Vira para o teu irmão e fala: essa palavra não é para quem não veio, essa palavra é para nós. Então, já que você abriu aí a Bíblia no meio, abra no meio de Salmo. Quantos capítulos tem Salmo? O povo está afiado, hein? 150 salmos, né? Não é capítulo, perdão, é salmos. O livro de Salmo não tem capítulo, porque não se trata de um livro de história, nem de profecia. Se trata de um inário. O livro de Salmos, ele é um inário, ele é para ser cantado. O número do hino que nós vamos cantar aqui é o número 75. Aí você pode até, se quiser, usar os versos, né? Do 1 ao 10, né? Porque hinos têm versos, né? Então o hino de número 75 do livro de Salmos, do número 1 ao 10, os versos que nós vamos estar cantando aqui. Então veja bem, diz assim, ó: a ti, ó Deus, glorificamos. Salmo 75. A ti damos, pois o teu nome está perto. Os homens falam dos teus maravilhosos feitos. Dizes: eu escolho o tempo determinado, sou eu quem julga retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleço as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com servidura, porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Quanto a mim, anunciarei isto para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Quebrarei as forças de todos os ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Amém? Deixa eu ler de novo com você aqui o verso de número 8. Na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Abra a tua Bíblia também em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. A Bíblia tem no Velho Testamento quantos livros? 39. Você conta 18 livros, vem Salmo. Aí você conta 18 para frente, fica no meio Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Eu descobri que no meio da Bíblia está o louvor e a sabedoria de Deus. Agora, Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8, diz assim, ó: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, e melhor é o paciente do que o orgulhoso. Eu quero só a primeira parte. Leia comigo aí: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. De novo, melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Você sabia disso? Não? Pois é, está na Bíblia. Então, irmãos, no princípio a Bíblia diz que nós estávamos com o Senhor, desde o princípio, desde a fundação da terra. A terra nem existia e você já estava com Ele. Vai entender essas loucuras, mas você já estava com Ele. Então, no princípio, você já estava com Ele.
Só que isso não é o melhor. O melhor é o fim. E qual é o fim? O fim é que você estará de volta com Ele. Amém? No princípio, você estava com Ele. No fim, você estará com Ele. Dá glória a Deus. Então, no princípio, nós estávamos nele. No fim, estaremos com Ele. E no meio? Tudo que tem princípio, tem fim, tem meio. No meio você estabelece o fim. O seu fim depende do meio. Então, no princípio, diga assim, no princípio, eu estava com Ele. No fim, eu estarei com Ele. E no meio, então, irmãos, no meio, Ele está conosco. Ele diz lá, não precisa abrir a Bíblia não, senão vai demorar muito. Ele diz lá em Mateus 8:20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Toda vez que Jesus chegava num lugar, Ele se colocava no meio. Porque Deus gosta de estar no meio. Então, no princípio, eu estava. No fim, pela fé, pela graça, eu estarei. Mas e no meio? Sou eu quem decido. Então olha só, no meio Ele está conosco para que nós possamos oferecer a Ele sacrifício, diga sacrifício, de louvor. Está escrito lá em Hebreus capítulo 13, você não precisa abrir agora não, versículo 15. Lá no Salmo 34:1, diz assim, bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmo 34:1, para quem quer anotar aí. Então olha só, repita comigo, bendirei ao Senhor. Mas diga assim com mais vontade, com a boca, assim, falando com a boca, para fora. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então no meio, o louvor tem que estar continuamente na minha boca. Porque, irmão, estávamos com Ele, é fácil louvar quando está lá com Ele. Estaremos com Ele, é fácil louvar quando está com Ele lá. Mas e aqui, no meio das tribulações? No meio dos problemas, no meio das dificuldades, no meio das questões que surgem no dia a dia. Como é que nós vamos estar? A Bíblia diz, estarei com Ele e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Amém ou não? Bendirei ao Senhor. Diga assim, bendizer. Eu pesquisei e é isso mesmo que você vai falar, é abençoar. Quando você bendiz, você está abençoando. E maldizer é amaldiçoar. Olha onde que eu estou indo, hein? Comecei no meio da Bíblia, estamos no meio do corpo de Cristo, no meio dos tempos. E bendizer é abençoar. Quando você bendiz, você está abençoando. Abençoando quem? Diga assim, eu estou abençoando 3 pessoas. Fala, quando eu bendigo, estou abençoando 3 pessoas. Eu, quem me ouve, e de quem eu falo. Se eu falar bem do Éder, eu estou abençoando a mim, porque eu falei bem dele, eu estou abençoando a ele. E se eu falar dele para a irmã, eu estou abençoando ela. Se eu falar mal do Éder, já está entendendo onde vai chegar essa mensagem, né? Se eu falar mal do Éder, eu estou amaldiçoando a mim, estou amaldiçoando o Éder, estou amaldiçoando a irmã que está ouvindo eu falar do Éder. Se você soubesse que vem por aí, segurava bem na cadeira, porque vai pegar. Eu estou louvando a Deus por você estar aqui, porque eu estou feliz de ver você aqui. Porque eu orei e falei, Deus envia as pessoas que precisam e que querem ouvir essa palavra. Amém? Mas quem não teve oportunidade de vir, está trabalhando, aconteceu alguma coisa assim, amanhã, se Deus permitir, continua. Porque não vai dar para falar tudo. Olha só que coisa interessante. É no meio do deserto que nós louvamos ao Senhor. Amém ou não? Você sabia disso? É no meio do deserto que você louva. Quer ter uma ideia? Por que você acha que Deus tirou o povo do Egito?
400 anos no Egito, Deus tira o povo do Egito. Agora você veja que lá em Êxodo, capítulo 3, no versículo 18, diz assim, se quiser abrir, abre, se não quiser, só presta atenção. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Moisés vai libertar o povo, ele fala para Faraó, Faraó, Deus disse que é para você deixar o povo ir, esses 3 milhões de pessoas irem, porque Ele quer receber lá no meio do deserto o louvor desse povo. Então para que o povo foi tirado do Egito? Para louvar. Para que Deus se tirou do mundo? Para louvar. O que é louvar? É elogiar. Diga, louvar é elogiar, é enaltecer. Lepra. Sabe como é que ela reclamou? Ela juntou com Arão, né? E a Bíblia diz assim, também, Números 12, 10, também a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam se tornara leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Qual foi a reclamação? A reclamação foi assim, ó, Moisés está pensando que é o quê? O pastor está pensando que é o quê? Ele pensa que é Deus? Só ele está certo? Nós também temos o Espírito Santo. Deus também fala com a gente. Agora tem só que obedecer ele. Ele só quer obediência. Ele quer falar e a gente só tem que obedecer. Foi só isso que ela fez. E Deus tacou-lhe uma lepra. E Arão perdeu a bênção, não entrou na terra prometida. Quem era Arão? Sacerdote. Quem era Miriam? Irmã de Moisés. Deus não tem predileção com família. Ah, Deus, é minha irmã, quebra essa. Não quero nem saber. Ela não é tua irmã, ela é criatura minha, tem que me obedecer. Então Miriam só deu uma reclamaçãozinha básica, mas onde ela estava? No deserto. Ela foi o quê? Liberta do Egito. Para quê? Para bendizer ao nome do Senhor. Quando ela reclamou contra a autoridade dela, não importa se é irmão, o que seja, quando ela reclamou contra a autoridade dela, ela não bendisse, ela não falou bem, ela não elogiou, ela não exaltou a liderança dela, ela amaldiçoou a vida dela, a vida da liderança e a vida do povo que ouviu. Então Deus tratou ela da mesma forma e ela carregou lepra sobre ela. Coré, Datã e Abirão reclamou, resultado, a terra se abriu.
Números 16:32. E a terra abriu a boca e os tragou com suas famílias, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Eu não estou lançando maldição na vida de ninguém, mas tem muita família que vai ser destruída daqui para frente. Porque Jesus está voltando, o diabo tem pressa. E os chefes de família não têm juízo. Eu não estou falando, jogando praga em ninguém. Eu estou falando aquilo que a palavra de Deus diz, irmãos. Por favor, se quiser achar que eu sou ruim, pode achar que eu sou ruim. Eu não me importo, eu tenho que falar a palavra. Eu vi um vídeo de John Piper falando sobre João Calvino. Eu me empolguei, me emocionei quando eu vi aquele vídeo. Até comentei com o Edson, eu falei, eu sou mole demais. John Piper falava a história de João Calvino. Quem é João Calvino? Um dos reformadores da igreja junto com Martinho Lutero, em 1548, se não me falha a memória. E aí o que ele fez? Ele pregava, ele era um padre, ele pregava contra a doutrina da igreja daquela época, da igreja católica, que não era uma doutrina bíblica, era uma coisa ruim, era uma coisa que não tinha nada a ver com a palavra. Eles queriam pregar a palavra. Uma das frases de Martinho Lutero foi: prego para poucos, mas prego a verdade. Desde aquela época já tinha muito mais gente interessada em ouvir mentiras. E ele disse, eu prego para poucos, mas prego a verdade. E João Calvino ensinava, ele pregava sermão expositivo, ele ensinava a palavra ali na igreja. E um dia ele recebe uma carta de uma família de crentes. E nessa carta dizia assim: João Calvino, nosso filho morreu queimado vivo na fogueira por causa dos seus ensinamentos. Eu fiquei imaginando a pressão que ele sofreu naquele momento, tendo uma família desculpando ele dele ter levado o filho deles à fogueira, porque o filho aprendeu a verdade, queria pregar a verdade, queria viver a verdade, e na época quem vivia a verdade ia para a fogueira. Hoje, graças a Deus, não pode fazer fogueira, mas hoje as setas são bem mais inflamadas. Então, irmãos, a palavra de Deus é quem diz aqui. A terra abriu a boca e tragou com suas famílias, como também a todos os homens que pertenciam a Corá. Corá errou, Datã errou, Abirão errou, seus filhos pagaram, sua esposa pagou, a família pagou, sofreu. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Sua justiça continua a mesma. O povo maldisse, o povo então reclamou. Por quê? Por causa de Corá, por causa de Datã, por causa de Abirão, por causa de Miriam, por causa de Arão. Porque eu vou te falar uma coisa para nós, irmãos, aqui que estamos aqui. Sabe aquela pessoa que planta uma semente errada? Ela pode até morrer, mas a semente fica e germina, e outros passam a colher a semente e dar prosseguimento à plantação. Não pense você se cria-se uma atitude qualquer, em qualquer lugar, no meio da família, na empresa, em qualquer lugar, e que houver pessoas amaldiçoando, pessoas reclamando, pessoas falando, e aquela pessoa é mandada embora da empresa porque o patrão vai cansar e vai mandar embora. Não pense você que vai parar a reclamação, não vai parar, sabe por quê? Porque ele foi embora, mas a semente dele ficou plantada. E outros funcionários vão herdar essa herança maligna espiritual, que é amaldiçoar. Por quê? Porque tudo que Deus fala faz, o diabo fala não faz. Tudo que Deus fala é assim, o diabo fala não é assim. E o Deus fala assim, me bendigam, e o diabo fala não, amaldiçoa. E Deus fala, glorifique, e o diabo fala cala a boca. E Deus fala, louve o meu nome, e o diabo vai falar assim, não louve não. Sempre foi assim. Desde o começo. O que foi que Deus disse? Ele disse para não comer da árvore. Por quê? Porque ele disse que certamente morrereis. Certamente não morrereis. Então tudo que Deus fala e o diabo fala ao contrário, é semente maligna. Deus não mandou e não nos tirou do Egito para a gente amaldiçoar, para a gente reclamar. E quando eu comecei a preparar essa palavra, era 10 horas da manhã, eu terminei, era 6 horas da tarde. O dia inteiro só para preparar essa palavra e orando ao Senhor, pedindo a Deus, perdoe-me, porque eu falo demais. O povo amaldiçoou. O que Deus fala em Salmo 95, 10? Durante 40 anos. Quanto tempo o povo passou no deserto? 40 anos. Olha o Salmo 95, 10 aqui. Durante 40 anos estive irritado com aquela geração e disse, é um povo que erra de coração e não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Entendeu porque só entrou Josué e Caleb? Você entendeu porque só entrou Josué e Caleb?
Porque Deus jurou que eles não entrariam. Por quê? Porque reclamaram. Números capítulo 14. Número capítulo 13, eles reclamaram. Deus falou, eu vou acabar com eles. Sai daí, Moisés, porque eu vou acabar com eles. Moisés intercedeu, falou, não faz isso, Deus. Deus, tá bom. Números 14. Morreu todo mundo, não entrou ninguém. Tiago capítulo 5, 13. A Bíblia diz assim, repita comigo. Está aflito alguém entre vós? De novo, tem gente que não ouviu. Está aflito alguém entre vós? E o teu irmão fala, então ore. Está alguém contente? Fala de novo, está alguém contente? Então cante louvores. Aleluia. Então Deus tem um segredo para você. Porque Ele sabe que um coração triste não louva. Um coração triste reclama. Um coração triste reclama. Então Ele sabe que um coração triste não canta. Não adianta vir com falsidade. Não canta. Então não cantou? Uma dica aqui para o pessoal louvor, o pastor Éder aí. Viu que alguém está triste? Deixa eles orarem. É melhor. Eles não vão conseguir cantar. E se eles não orar, eles vão fazer outra coisa. Provérbios capítulo 10, no verso 6. Repita comigo assim, ó. Bênçãos caem sobre a cabeça do justo. Quem é justo aí? A Bíblia diz que bênçãos caem sobre a tua cabeça. Porém a boca dos ímpios esconde a violência. Efésios capítulo 6, versículo 14 diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Justiça, repita comigo, justiça é algo que o justo faz. Amém ou não? Quando alguém está alegre, repita comigo, quando alguém está alegre, ele canta, ele elogia. Quando alguém está triste, ele ora, ele clama. Amém? Jesus falou, está alguém ansioso? Lança sobre mim vossa ansiedade. Sabe por que Deus falou isso? Porque Ele sabe que você não vai aguentar calado. Você vai ter que falar. Então já que é para falar, fala de verdade. Justiça é a prática do justo. O que quer dizer justiça? Repita comigo. Justiça quer dizer posição correta. Justiça é tudo que é ajustado. Então qual é a posição correta? Qual é a justiça? O que é justo eu fazer? Deus me tirou do mundo para louvar, não para reclamar. Quando eu canto, quando eu louvo, eu estou praticando justiça. Eu estou justo, justamente do jeito que Deus queria. Quando eu reclamo, que nem Arão, que nem Miriam, que nem Coré, Datã e Abirão, eles estão fora da posição deles. Qual é a posição do crente? A posição do crente é elogiar, é bendizer, é abençoar, jamais amaldiçoar, jamais reclamar. A posição correta é, eu estou alegre, eu canto. Eu estou triste, eu oro. Essa é a posição correta. Quando eu não estou cantando, nem eu estou orando, eu estou reclamando. Por isso que a Bíblia diz, quando você se reunir com seus irmãos, seus amigos, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem cânticos espirituais. Se não tiver isso, vai ter o quê? Falatório. Aí você amaldiçoa você amaldiçoa a pessoa que ouve e você amaldiçoa a pessoa da qual você está falando. Então quando a pessoa está nessa situação, não canta. Está alegre, não canta. Está triste, não ora. Ela está fora da posição correta. Ela não está justa. Ela não está ajustada. A Bíblia diz que o crescimento da igreja se dá quando todos os membros estão consolidados, ajustados na justiça. Por isso que a Bíblia diz, busque o reino e a justiça. Procure estar na posição correta dentro do reino e as bênçãos virão sobre a tua cabeça. Gênesis 2,18 diz, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, vou fazer alguém para falar com ele.
Vou fazer alguém que esteja do lado dele. Idônea quer dizer alguém que entenda o que ele diz. O homem não pode ficar calado, o homem tem que falar. Não é bom que o homem fique só. Ele vai falar com quem? Com a zebra? Ele vai falar com quem? Ele não tem ninguém à altura. Idônea quer dizer a altura dele, intelectualmente, moralmente. Eu preciso arrumar para o homem alguém que o entenda. Então ele fez a mulher. Porque ele sabia que o homem não podia ficar calado. Deus sabe que você precisa falar. Deus sabe que você precisa se expressar. Então ele está alegre, ele usou o jeito aí. Faz uma música e canta. Você pode perceber, você está meio melancólico. Eu te amo, ó Deus. Quer ver uma música melancólica? Eu navegarei no oceano do Espírito. A própria nota é menor. Você quer ver alguém feliz, alegre da vida? Não é verdade? Porque ele se expressa cantando. Ele está triste, ele quer ficar sozinho. Aí ele dobra o joelho. Senhor, oh Deus, oh Deus. Ele levanta, não resolveu. Aí dá uma vontade de reclamar. Ele lembra, reclamar é clamar de novo. Oh Deus, oh Deus. Mas quando ele não faz isso, ele vai lá no irmão e reclama. Quando ele reclama, eu vou repetir, ele amaldiçoa a vida dele. Ele amaldiçoa a vida do irmão que ouviu ele. Que o irmão perde a fé. E ele amaldiçoa as pessoas da qual ele estava falando. Se ele está falando de alguém. Difícil não falar de alguém. Até porque ninguém gosta de falar de si próprio. Necessidade de falar. Provérbio 18:8. As palavras do difamador são como bocados doces que penetram até o íntimo das entranhas. 2 Timóteo 2,17 diz assim, ó: e as suas palavras alastrarão como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Repete comigo: e as tuas palavras alastrarão como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Aqui em outra versão diz: a palavra do difamador são como os bocados, são como os bocados doces que penetram até o íntimo das entranhas. Eu pesquisando sobre entranhas, eu achei uma coisa interessante. Eu quero ler um pouquinho para você aqui. Sobre a palavra estispício. Quando eu fui procurar isso baseado numa outra leitura que eu vou fazer para você aqui, mas eu fui procurar a palavra entranhas, e porque em algumas versões fala ventre, até o íntimo do ventre. O que é ventre? Por que fala ventre? Porque está falando de algo profundo e íntimo. Quando se fala de ventre ou de entranhas, está se falando de algo profundo e íntimo. Então a Bíblia fala que aquele que fala mal, aquele que é mexeriqueiro, aquele que não canta e não ora, mas se expressa de forma má, para ele é como um bocado doce. A gente não tem nada que fazer, vamos reunir os irmãos e vamos conversar um pouquinho. E daquela conversa você viu o irmão, né? Você viu aquela irmã? Você viu o jeito que ela foi na igreja ontem? Meu Deus, você viu aquele irmão como está emagrecendo? Aí o outro já fala: é AIDS. Repita comigo: cada conto aumenta um ponto. Então eu quero ler um pouquinho de uma coisa chamada maledicência. Eu estava assistindo o programa do Jô Soares, quarta-feira. Aí ele falou: eu sei a tragédia que ocorre na maledicência. O Jô falou isso. Aí eu falei: essa palavra está na Bíblia. E maledicência é o ato de falar mal das pessoas. Definição bem amena para um dos maiores flagelos da humanidade. Mais terrível do que uma agressão física, muito mais do que o corpo, fere a dignidade humana
conspurca reputações, destrói existência. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, é por isso que o inimigo age tanto nessa área. Ele quer destruir o ministério, ele quer destruir as casas, ele quer destruir a família, ele quer destruir a empresa. O diabo descobriu que falatório destrói. Mais insidiosa do que uma epidemia na forma de boato, eu ouvi dizer. Começa, eu ouvi dizer, você sabia? Eu ouvi dizer. Eu não estava lá não, mas me falaram. Você sabia que o irmão sempre paga a conta dele por atraso? Ou então, ela sai muito de casa, essa mulher. E aí vai pra assim, ó. Ele é ladrão. Ou tá traindo o marido. Por isso que ela sai. Começa com um comentário besta. E ele vai aumentando. Arma perigosa. Pode rodar. Está ao alcance de qualquer pessoa em qualquer idade. Ó, qualquer criança pode fazer isso. E é muito fácil usá-la. Basta ter um pouco de maldade no coração. Tribunal corrupto. Nele o réu, a pessoa de quem está se falando, está invariavelmente ausente. É acusado, julgado e condenado sem direito de defesa, sem contestação, sem misericórdia. Forte negócio. Tão devastadora e, no entanto, não implica nenhum compromisso para quem a emprega. Jamais encontraremos o autor de um boato maldoso, de uma fofoca comprometedora. O maledicente sempre vende o que comprou. Ninguém está livre dela, nem mesmo os que se destacam na vida social pela sua capacidade de realização no setor de suas atividades. Esses, ao contrário, são os mais visados. Nada mais gratificante para o maledicente do que mostrar que fulano não é tão bom como se pensa. Não há agrupamento humano livre da maledicência. Está presente mesmo onde jamais deveria haver lugar para ela, em instituições inspiradas em ideais religiosos de serviço no campo do bem. Quando se manifesta nessas comunidades, infiltrando-se pela invigilância de companheiros desavisados que se fazem agentes do mal, é algo profundamente lamentável, provocando o afastamento de muitos servidores dedicados e aniquilando as mais promissoras esperanças de realização espiritual. No meio da fofoca, sempre um dedicado deixa de ser dedicado. No meio da fofoca, porque há um desânimo, é o que ela traz, o íntimo do ventre da pessoa. Nem mesmo Cristo, inspiração suprema desses ideais, esteve livre dela. Exemplo típico de seu poder infernal foi o comportamento da multidão que reverenciou Jesus na entrada triunfal em Jerusalém. No entanto, poucos dias depois, instigada pela maledicência dos sacerdotes judeus, festejou sua crucificação, cercando a cruz de impropérios e zombarias. Os mesmos que estendeu as folhas para Jesus passar, depois estava lá na cruz. Simples poder de uma conversa mudou o pensamento da multidão. A maledicência tem sua origem, sem dúvida, no atraso moral da criatura humana. Intelectualmente, a humanidade atingiu culminâncias. Chegamos à lua, aleluia, desintegramos o átomo. Moralmente, entretanto, somos subdesenvolvidos, quase tão agressivos e inconsequentes como os habitantes das cavernas. E se o verniz de civilidade nos impede de usar a clava, usamos a língua, atendendo a propósito de autoafirmação, revide, justificação ou pelo simples prazer de atirar pedras em vidraças alheias. Não se dá conta aquele que se compraz em criticar a vida alheia que a maledicência é um ato de autofagia. O que é autofagia? É a condição do animal que se nutre da própria substância, que come o próprio corpo. O maledicente pratica a autofagia moral. A má palavra, o comentário desairoso contra alguém geram no autor um clima de desajuste íntimo, em que ele perde força psíquica e se autodestrói moralmente, envenenando-se com a própria maldade. Por isso, pessoas que se comprazem nesse tipo de comportamento são sempre inquietas e infelizes. Jesus adverte que o maldizente fatalmente será vítima da maledicência.
quer porque onde estiver criará ambiente propício à disseminação do seu veneno, quer porque a vida o situará inelutavelmente numa posição que o sujeitará a críticas e comentários desairosos, a fim de que aprenda a respeitar o próximo. Deixando bem claro que a ninguém compete o direito de julgar, o mestre recomenda que antes de procurarmos cisco no olho do nosso irmão, tratemos de remover a lasca de madeira que repousa tranquila no nosso. Se possuímos incontáveis defeitos, se há tantas tendências inferiores em nossa personalidade, por que o atrevimento de criticar o comportamento alheio? E aos estudos de psicologia, que oferecem uma dimensão bem maior ao ensinamento evangélico, admitem hoje os psicólogos que tendemos a identificar com facilidade nos outros o que existe em abundância em nós. O mal que vemos em outrem é algo do mal que mora em nosso coração. Então, irmãos, baseado nessa leitura que eu fiz aqui, eu fui pesquisar essa tal de autofagia, animal que come do próprio corpo, autofagia moral, eu destruir a pessoa com o veneno que está dentro de mim, essas coisas todas. E eu fui pesquisar e achei a palavra estranha aqui, estispício. Estispícios, do latim estispicium, é a prática de usar anomalias nas entranhas do animal para predizer ou adivinhar eventos futuros. Órgãos inspecionados incluem o fígado, os intestinos e os pulmões. O animal usado para estipícios frequentemente deveria ser ritualmente puro e abatido em uma cerimônia especial. Era um ritual que acontecia antigamente, mais para o lado ali dos templos mesopotâmicos, pelos hititas e cananeus. Embora o estipício fosse em geral visto com ceticismo pelas mentes modernas, alguns eruditos do século XX d.C. sugeriram que essa técnica era também essencialmente uma forma legítima e valiosa de autópsia, o que poderia indicar doenças internas ligadas a fatores ambientais insatisfatórios, informação que seria importante para os povos nômades. Ou seja, os povos nômades, que são povos nômades? São pessoas que não têm casa e vivem em tendas. O povo hebreu era nômade. Eles viviam no deserto, andando para cima e para baixo, e eles montavam suas tendas aonde chegavam. Então, uma prática que se tinha na época era matar algum animal da região e olhar dentro dele se havia tumores, se havia anomalias, se havia defeitos, se havia alguns problemas. E por quê? Porque se tivesse problemas ali, quer dizer que o ambiente era insatisfatório para aquele animal e, portanto, também para as pessoas. Então eles não ficavam ali. Para não correr o risco das pessoas ficarem doentes, já que não tinha o SUS, então eles tinham que se precaver da enfermidade. Eles matavam o animal e as gangrenas. Eu creio que esse é um livro, esse é um versículo que está num livro que é tremendamente verdadeiro, inspirado por alguém que conhece tudo sobre todos. Então ele não pode estar enganado quando ele associa palavras à gangrena. Olha só que
interessante, eu quero ler com você aqui. Se você não quiser, não precisa abrir tua Bíblia. Mas a Bíblia diz aqui, deixa eu ver aqui onde está. 2 Timóteo capítulo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior, e as suas palavras alastrarão como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e assim perverteram a fé de alguns. Então algumas pessoas deixaram até de acreditar em Jesus, deixaram de acreditar no evangelho que era pregado, deixaram de acreditar nos apóstolos, porque esse Himeneu e Fileto, eles começaram a falar contra aquele ministério dos apóstolos, e de tal forma que algumas pessoas preferiram não servir a Deus. Tem tanta gente que prefere não servir a Deus. Tem tanta gente que você falar para ele de igreja, ele fala assim: eu estou bem do jeito que eu estou, porque se é para ser crente do jeito que vocês são, eu prefiro ir para o inferno. O inferno é melhor do que a igreja para muita gente. Por quê? Gangrena. Mostra o quadro para nós, por favor. Olha só. Primeiro começa sem nada. Olha aqui, ó. Aqui é um pé sem nada, normal. Aqui um pequeno furinho, né? Você viu aquele irmão? Pequeno furinho. Você viu o sapato do irmão? Pequeno furinho. Você viu a roupa daquela irmã? Já aumentou um pouquinho. Furinho. Você viu o comportamento daquela irmã? Já aumentou ainda mais. Olha aqui, os ossos aparecem porque começa a contaminar. Por fim, fica tudo preto. E aí não tem jeito, irmão, só cortando fora. O apóstolo Paulo está falando que as nossas palavras faz isso na vida das pessoas. E na nossa também. Mostra o outro quadro. Tem estômago para isso? Quase não dá para ver, mas esse é um pé verdadeiro dentro de um saco plástico. E ele está totalmente gangrenado. Totalmente, está tudo preto nas pontas. Olha lá, agora melhorou. Olha lá, olha só, coisa horrível. Dá uma olhada, o pé fica grosso. O pé fica grosso, o dedo fica grosso. É mina líquido pelo pé. A pessoa sofre muito, dói muito. Vai se alastrando, se corta os dedos, se corta o pé, se corta o pé inteiro, se corta a perna. Eu já atendi, eu batizei uma pessoa no hospital, batizei com batismo de aspersão, porque ela não tinha condições de ir para casa e ela ia morrer. E ela aceitou Jesus no hospital e eu batizei ela lá mesmo com um copo de água, para que ela fosse para Jesus Cristo. A gangrena se desenvolve aos poucos, conforme mostra o quadro. E a palavra de Deus, pode deixar o quadro lá. E a palavra de Deus fala do poder de propagação e destruição que a gangrena traz sobre a pessoa que a propaga e nas que são alcançadas por ela. Gangrena espiritual, a Bíblia está falando. As causas da doença estão relacionadas com problemas nos vasos sanguíneos. A falta de suprimento sanguíneo é responsável por causar essa consequência nas pessoas. Então podemos generalizar afirmando que qualquer influência negativa sobre o funcionamento correto dos vasos sanguíneos pode resultar numa gangrena. Qualquer influência negativa pode iniciar um quadro de gangrena. Qualquer ambiente insatisfatório, a pessoa não está satisfeita.
meu braço começou a formigar. E dava uma impressão que meu braço estava desse tamanho. Mas não estava, mas dava a impressão. Daqui a pouco ele começou a doer. Aí eu falei, tira, porque o próximo passo seria eu desmaiar. Aí então eu falei, bom, agora que eu já fiz o teste em mim, eu posso usar qualquer irmão da igreja para poder pregar em cima disso. E fui fazer uma pregação em cima disso. E coloquei um irmão ali. O irmão durão ficou naquela, não está acontecendo nada. Tá bom, fica aí então. E foi indo, daqui a pouco ele, tá doendo. Meu braço está inchando. Mas não estava, é a impressão que dá. Está inchando, está formigando. Eu falei, então tira. Aí tirou isso na frente da igreja. Sabe o que acontece? Quando apertou aqui, o sangue não correu mais aqui. Nós somos o corpo de Cristo. E o sangue não correu no meu braço, ou no braço do irmão. Quando o sangue não correu, em questão de segundos, é suficiente para os seus poros absorver todas as impurezas que existem no ar. A falta do sangue, porque o sangue passa, limpa, leva para a bexiga, para o rim filtra, leva para a bexiga joga para fora. Mas quando não tem sangue, não tem como limpar, então a impureza permanece naquela região e aquela região apodrece. É o que acontece na gangrena. A gangrena, ela ataca os vasos sanguíneos, tampa os vasos sanguíneos, não havendo sangue tem podridão, apodrece. Irmão, o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo é que nós, muitas vezes, estamos podres. O que acontece quando eu saio da minha posição correta? Quando eu saio da posição correta, eu não estou na justiça, então eu estou na injustiça. Quando eu cito o pecado do meu irmão, e julgo meu irmão, e condeno meu irmão, eu estou esquecendo de um mandamento precioso que a palavra de Deus diz na oração do Pai Nosso, que é simplesmente isso: Pai, me perdoe, do mesmo jeito que eu perdoo o meu irmão. Então, Pai, se eu não perdoar o meu irmão, se eu falar dele, se eu julgar ele, se eu condenar ele, então Deus, permitam que falem de mim também, que me condenem, que me julguem e não me perdoe, Pai. E quando nós não perdoamos, o sangue de Cristo não vem sobre nós, e quando o sangue de Cristo não vem sobre nós, nós apodrecemos. Por isso que Paulo fala gangrena. Então olha só que coisa interessante aqui para continuar. Nós podemos dizer, parei de fumar, pastor, eu não fumo mais, então não tem perigo de gangrena. Quando Paulo fala isso, ele estava falando mesmo, era com os faladores da igreja. Ele cita os nomes, Himeneu e Fileto. Aí eu pergunto, Paulo estava fazendo fofoca? Não. Quando você fala nome, você dá direito à resposta. Mas quando você fica a pessoa, fazendo com que o outro entenda quem é a pessoa, aí é fofoca. E porque você não dá direito de defesa, a pessoa não pode se defender, você não está falando dela. É a mesma coisa essas mensagens no Facebook, que as pessoas colocam, não põe nome lá. Então quando não se dá nome, se dê o nome, todos. Eu vi até no Facebook escrito assim, no Facebook a indireta é para 1, acerta 30. Quando você fala e não dá o nome, você está citando todos. Ou seja, alastra mais rápido do que se pensa. É pior do que quem fuma um cigarro. Está em pecado, o sangue não está sobre ele, por isso que apodrece e a pessoa se torna podre. Lembra da autofagia? Ela come do próprio corpo. Ela está falando de si mesma, das suas podridão, da sua sujeira. Então olha o que o apóstolo Paulo ele fala aqui, que a gangrena espiritual tem 3 fases. A primeira fase dela, ela passa a uma impiedade ainda maior. A pessoa vai ficando cada vez mais ruim. A pessoa vai ficando perversa, iníqua. Ela vai ficando ruim, cada vez mais ruim. A ira vai tomando conta dela, ódio vai tomando conta do coração dela. E não estou falando da pessoa de quem é falado, não. Estou falando da pessoa que está fazendo a fofoca. Ela que está ficando mal. É ela que está inquieta agora. Agora é ela que é infeliz. Ela não pode ter uma brechinha que ela já entra na conversa. Ela precisa falar. Ora, se ela dobrasse o joelho e reclamasse, Deus sustentaria ela. Mas ela não faz mais isso, porque agora o diabo já tomou conta da vida dela. Agora quem manda é o inimigo na vida dela.
Está escrito isso na palavra de Deus. A segunda, a fofoca então vai aumentando. A segunda fase é que as palavras dela não ficam ali, se alastram. Se alastram. E a terceira fase, pervertem a fé de alguns. Pervertem a fé de alguns. Satanás, ele não quer acabar com as igrejas. Não pense você que Satanás quer acabar com a igreja. Ele não quer fazer algo que ele não vai conseguir. Ele sabe que as portas dos infernos não prevalecem contra a igreja. Ele quer ferir o pastor, porque quando fere o pastor, dispersa a ovelha. Está escrito isso. Ele quer ferir a liderança. Ele quer ferir os dedicados que trabalham na obra do Senhor. Esses são os alvos. Para quê? Para que a tristeza entre no coração dele, como gangrena vai se alastrando e ele perca o seu interesse de fazer. E é por isso que eu vejo aqui, sem querer falar de ninguém em particular, eu vejo pessoas que brilhavam e não brilham mais. Eu vejo pessoas que ensinavam e não ensinam mais, que pregavam e não pregavam mais, que cantavam e não cantavam mais. E não é só no meu ministério, é em tudo quanto é lugar. Eu vejo pessoas que entraram numa empresa e disseram assim: agora eu acertei, essa empresa é muito boa, daqui uns dias ela pede a conta ou é mandada embora. Por quê? Porque o ambiente se tornou insatisfatório para ela e vai gerando doença. Por isso que a Bíblia fala, entra no mais profundo do ventre da pessoa. A pessoa fica amargurada. A Bíblia diz que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e vos prive da graça de Deus. Perde a graça, perdeu a graça, vai para o inferno, porque gangrena não tem outro lugar, nem para laboratório serve mais, eles já estão queimando. Qual é o fim de um pé gangrenado? É a incineração. Qual é o fim de uma pessoa gangrenada espiritualmente? É o inferno, incineração. Porque não tem cura, não tem libertação. Por quê? Porque o certo era ficar na posição correta. Senhor, eu te louvo, foi para isso que eu saí de ti e para isso voltarei para ti. Eu te exalto, Senhor. E quando eu estou triste, meu Pai, que as coisas não foram como eu queria, o pastor nem me cumprimentou hoje, em vez de eu chegar e ficar falando para todo mundo, eu vou reclamar para Deus. Deus, eu estou clamando, não adiantou, eu vou reclamar, Deus, eu vou clamar outra vez, e eu vou clamar, e eu vou orar, e eu vou orar. Tudo bem, Deus, eu até falei mal, mas eu te peço perdão, porque eu me arrependo no pó da cinza, e eu quero agora reclamar para o Senhor. Jesus disse assim: lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de você. Não pense que o fofoqueiro que fala com você tem cuidado de você. Não pense que aquele que para te ouvir como se fosse o teu psicólogo particular na hora dos seus desabafos vai cuidar de você. Quem cuida de você é o Senhor Jesus Cristo. Ele não deixa gangrenar. Agora o ouvinte deixa gangrenar. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho que falar isso para você. Se tem alguém que você pode chegar e conversar sobre um problema que você está tendo com o irmão da igreja, isso está na Bíblia, isso está no estatuto de qualquer igreja, é para o pastor da igreja. Se ele não puder cuidar, ninguém vai cuidar. Quando você fala com o pastor da igreja, você está procurando ajuda. Mas quando você se cala e sai falando para os outros, você está pervertendo a fé de outras pessoas. Para terminar aqui, abra lá por favor em Provérbios capítulo 26, no verso 20. E eu vou trazer uma revelação para você bombástica da palavra de Deus. Vou trazer porque Deus fala comigo, graças a Deus. Eu sou pecador, eu sou falho. Ontem eu fiquei das 10 da manhã às 6 horas da tarde orando ao Senhor e preparando essa palavra e pedindo, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Eu tenho um ministério para zelar, eu tenho uma família para zelar, eu não quero gangrenar. Perdoa todos os meus pecados, o que eu falei e deixei de falar, com ou sem intenção, me perdoa, Senhor. Me dê uma nova chance. Eu falei com Deus, porque eu sei que eu tenho muito a perder. Eu prefiro perder, eu prefiro pedir perdão a Deus. Eu prefiro dizer à igreja que eu também sou falho e pedir perdão a Deus e me sujeitar ao Senhor no pó e na cinza, do que perder aquilo pelo qual o Senhor me fez chegar até o dia de hoje. Que essa igreja maravilhosa que eu tenho, que a minha família abençoada que eu tenho aqui, se eu gangrenar, eles gangrenam comigo. É muito sério, igreja. Tem coisas mais importantes que carro novo, do que casa nova, e ninguém está falando, e ninguém está pregando. Tem coisas muito mais sérias, muito mais sérias. Provérbios 26, 20, quem achou, dá glória a Deus.
sem a lenha o fogo se apaga. Não havendo mexeriqueiro, cessa a contenda. Repita comigo: sem a lenha o fogo se apaga. Não havendo mexeriqueiro, cessa a contenda. Abra em 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 9 ao 13. E eu vou encerrar daqui a pouco. Mais 10 minutos eu encerro. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Já por carta vos escrevi que não vos associeis com os que se prostituem. Com isto não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Quem me importa de julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai do meio de vós a esse iníquo. Tira essa gangrena. Tira esse causador de gangrena. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Pastor, mas e o amor pelas almas? Deixa de ser falso. Deixa de ser hipócrita. Que amor é esse que abençoa um e prejudica outro? Que amor é esse? Que amor é esse que tem sociedade para o mal? Que amor é esse que põe em risco famílias inteiras? Isso não é amor, isso é egocentrismo. Eu vou te falar do amor de Deus. Lucas capítulo 6, versículo 28. Lucas capítulo 6, versículo 28. Diz o seguinte: bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Vamos repetir. Repete comigo: bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Olha, irmão, eu sempre tive dificuldade com isso. Eu sempre tive dificuldade com isso. Quer ver o outro versículo? O 29. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te tirar a tua capa, deixe também que leve a túnica. Irmão, veja bem, vamos parar, vamos entender o contexto. Eu estava lendo aqui, eu falei com a pastora, falei, isso é uma exegese, isso requer uma exegese. Vamos analisar o texto. Primeiro o apóstolo Paulo ele diz assim: escuta, eu antes falei com vocês aí, que é para vocês não se associar com aqueles que se prostituem. Mas se você levar isso ao pé da letra, você vai ter que sair do mundo. Por quê? Você vai comprar pão na padaria, o cara não é de Deus. Você vai comprar frango lá na como é que chama o negócio de frango? Na avícola. Aí você ora e põe a mão sobre o frango e fala: eu te expulso, demônio de frango, em nome de Jesus. Para comer nada, você vai comer o frango e acabou, né? Então o apóstolo Paulo está dizendo: não, se fosse assim, você não teria espaço nesse mundo para conviver. Eu estou falando para você não se associar com aquele que se diz irmão, mas que fica falando mal um do outro. Não se associe com estes. Aí vem Jesus e diz assim: sabe aquele que fala mal de você? Bem diz ele. Eu falei: Deus, eu não consigo. Olha, me perdoe, mas eu me senti culpado. E eu orava e não tinha perdão. Porque eu falo: não consigo, o cara está falando mal de mim. O cara está me prejudicando, o outro está me prejudicando. Eu vou ficar falando bem dele. Eu cansei de falar bem de gente que só me apunhalou pelas costas. Eu não, Deus, o Senhor vai dar um jeito de me perdoar. E abre uma exceção, rasga essa página na Bíblia, porque eu não consigo, eu sou sincero. Aí Deus falou claramente comigo quando eu li, porque para se entender um texto, se lê um outro texto. E quando eu li o apóstolo Paulo, eu entendi. Falei: agora eu entendi, Deus. Por isso que eu não podia me sentir culpado. Ora, bendize os que vos maldizem, abençoa, ore por aqueles que vos caluniam. E se alguém lhe der um tapa no rosto, você vira o outro lado. E se te roubarem uma túnica, você dá a capa para ele também. Em primeiro lugar, irmão, igreja não é lugar de maldizente. Igreja não é lugar de maldizente.
Segundo lugar, igreja não é lugar de irmão que dá tapa na cara do outro. Terceiro lugar, igreja não é lugar de ladrão de túnica. Então Deus está falando, Paulo diz assim, ó, não se associe com aquele que se diz irmão e faz essas coisas. Nem coma com ele. Agora com o ímpio, ore por ele. Aquele que não tem Jesus não tem. Hoje, a Bíblia diz, quando você reunir na casa do teu irmão, um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro cante hinos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isso é regra para a igreja, quando se reunir. Mas os irmãos querem se reunir para quê? Nem Bíblia leva, nem orar não ora, carnalidade pura. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, por isso é que há divisões entre vocês, porque sois carnais. Porque enquanto a carnalidade for uma marca registrada da igreja, nós não vamos prosperar. Aí o que existe deixa de existir. E o falador se autodestrói. O fim de tudo isso é câncer. O fim de tudo isso é gangrena. No meio do povo de Deus, no meio da igreja, não acontece no meio do povo, porque pé gangrenado é tirado e tocado no fogo. Ele não fica no meio do povo para não contaminar a outra. O cirurgião de fora tira o pé, tira a parte gangrenada. O cirurgião, o médico dos médicos. Então é algo para nós temermos e procurarmos rever nossos conceitos e saber que crentes somos nós, afinal de contas. Que crentes somos nós? Que crente é você? Qual é o temor que você tem da palavra de Deus? Essa palavra mexeu com você ou é só mais uma palavra cansativa que eu não vejo a hora de ir embora? Porque se não mexeu, lamentavelmente, irmãos, gangrena, já está gangrenado. Agora se mexeu com você, peça perdão ao Senhor. Necessário arrependimento. Voltar e ficar na posição correta. Isso é justiça. E aí então, meu irmão, tudo vai fluir. Tudo vai fluir. Aí aquele Deus que promete vai cumprir. Aí as coisas vão acontecer no meio da igreja. E aí quando as pessoas passarem por estas portas e tirarem informações do Ministério CAD, eles vão dizer, pode entrar. Já fizemos um expicio ali naquele lugar. O Espírito Santo vai dizer, já fizemos algumas sondagens no mais profundo do interior dessas pessoas. E elas são sadias porque o ambiente é saudável.